A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Deus nos abençoe nesse tempo juntos aqui, para a glória do Senhor. Tempo de nós estarmos aqui em comunhão como igreja, né? E também participando da ceia do Senhor. Então, para aqueles que estão em casa também e que se empenham também para estar conosco. E tem os fiéis que estão nos acompanhando também pela internet. E isso é gratificante. E eu creio que por hora isso é uma forma também deles participarem conosco. E também uma forma de nós evangelizarmos, as pessoas poderem chegar e terem contato com as mensagens que estão sendo divulgadas. Eu creio que em nenhum outro momento na internet houve tantas mensagens que estão postadas na internet, que as pessoas vão acabar se esbarrando nelas e vão acabar encontrando alguma coisa com quem elas possam se identificar ali, e Deus trazendo a revelação, que o desejo de Deus, como ele fala lá em Timóteo, é que todo homem se salve. Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, daquele que se levanta contra ele, daquele que não reconhece que ele é o Deus verdadeiro, único. E a palavra de Deus diz que o desejo de Deus é que todo homem se salve. Então, nunca houve em outra época, nesse tempo de internet, tantas mensagens, tantas lives, tantas coisas acontecendo, e a gente sabe que isso também é uma ferramenta importante, e Deus está usando isso para falar às pessoas. Eu quero que você abra comigo, por favor, em Provérbios capítulo 3, eu quero fazer a segunda parte da mensagem, colocando os pingos nos i, e essa expressão tem a ver com aquilo que nós nos posicionamos diante daquilo que Deus está dizendo, né? Deus está colocando o pingo nos i, nos is, né? Porque Deus está dizendo algumas coisas e nós temos que considerar. Nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos vivermos isso, uma parte disso. Nós precisamos querer a totalidade disso. Isso vai nortear e vai nos guiar no caminho que nós estamos seguindo. Nós cantamos aqui cânticos que falam sobre a volta de Jesus e que falam da eternidade. E o nosso destino é a eternidade. Nós devemos, inclusive, fazer uma oração de desapego, né? Porque todos nós queremos viver. Estar aqui neste mundo e desfrutar das coisas boas que Deus preparou neste mundo é satisfatório, é abençoador, mas não se compara com a glória que há de ser manifesta. A Bíblia fala que nesta vida nós vivemos a momentânea tribulação. Ainda bem que é momentânea, porque tribulação nenhuma é agradável, né? Às vezes a gente fala assim, aquele crente tribuloso, né? Ou seja, aquele crente problemático, aquele crente que só vê problema na vida cristã, aquele crente que não tem uma iniciativa, uma atitude de reagir diante de alguma situação adversa. E aí a pessoa fica ali só lamentando, lamuriando, reclamando, não reage. Então nós, meu início de conversão, a gente às vezes brincava, aquele crente tribuloso, né? Ou seja, a tribulação, né? E a grande tribulação está por ser manifesta. O que nós vivemos hoje não é a grande tribulação. Nós estamos vivendo, são as atribulações do dia, né? Do dia a dia, das dificuldades, das circunstâncias da nossa humanidade, da dificuldade dos relacionamentos e o comportamento das pessoas. Mas o Senhor diz que a momentânea tribulação não pode sequer ser comparado com a glória que há de ser manifesta. Então vem coisa grande aí. É chuva torrencial. É algo que nós não conseguimos explicar. Nós temos alguns sinais, nós temos algumas manifestações, mas nem tudo está explicado. Mas nós podemos tomar posse disso crendo, sabendo que aquele que está dizendo todas essas coisas, ele sabe
o que ele está dizendo. Então Deus está colocando os pingos nos is. Deus está colocando todas as coisas no seu devido lugar. O Senhor está preparando a terra para o grande advento. O grande advento será a volta de Jesus. Jesus voltará com poder e glória. Ele agora não vai vir mais como filho do homem. Ele não vai vir mais agora como servo. Ele não vai se submeter agora a uma crucificação, de ser julgado pelos pecadores. Agora ele vem com poder e glória. Agora ele vem com estrondos, alaridos, com as trombetas que vão soar. E o som vai ser punk, né? Não tem nenhum pancadão, não tem nada hoje aí, que os caras colocam aí no último volume, que vai se comparar com o som estrondoso que acontecerá nos céus, nos ares. Porque o que nós aguardamos vem de cima. A Bíblia fala que aquele que desceu também subiu. Ao subir, ele deu dons aos homens. Ele equipou a igreja. Ele capacitou os crentes para aquilo que nós estamos aguardando. Porque quem está aguardando a volta de Cristo, irmãos? É a igreja. Se eu fizesse a seguinte pergunta hoje aqui: quem vai ficar feliz com a volta de Jesus? Todo mundo ia levantar a mão, né? Mas é pegadinha, porque você não vai ficar. Então eu não vou fazer isso com você. Quem vai ficar feliz? Todo mundo já ia levantar a mão. Mas você não vai ficar. Você vai subir. Quem vai subir feliz com a volta de Jesus? Aí você pode levantar a mão. Entende? É pegadinha. Mas eu não vou fazer essa pegadinha não. Eu sou bonzinho, né? Não estou querendo aqui expor, ridicularizar ninguém, expor ninguém. De fato nós estamos. Quem está feliz, né? Quem vai ficar feliz com a volta de Jesus? Nós vamos ficar felizes, mas nós não vamos ficar aqui. E nós estamos trabalhando para isso. Então uma momentânea tribulação, ela não há de ser comparado com a glória que há de ser manifesta. Nós estamos aqui num ensaio. Você já percebeu aquele ensaio assim que você repete? As meninas da dança que sabem o que é isso, né? A gente vê as meninas dançando aqui numa sincronia. Quanto mais elas ensaiarem, quanto mais elas gastarem tempo aqui, mais vai se aperfeiçoando os movimentos e vai sincronizando. Assim é a igreja. Quanto mais a igreja vai se exercitando na fé, na palavra, na orientação de Deus, nas revelações que o Senhor tem nos dado, nas palavras que enchem o nosso coração e que nos dão a direção correta para o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num tempo em que a saída para esse tempo se chama Jesus. Vocês entenderam ou não? Estamos vivendo num tempo que a saída é Jesus, irmãos. Daqui para frente, o caminho vai ficar mais estreito. Que a Bíblia fala que estreito é o caminho que leva para a salvação. Estreito é o caminho. Precisa da ajuda do Salvador para entrar para a porta que leva para a salvação, para se manter no caminho da salvação, para ter uma visão da salvação eterna, para compreender que esse é um momento, e a momentânea tribulação, ela não vai ser comparado com a glória que há de ser manifesta. Eu tenho dito aqui, eu penso, não sei se eu e você teremos tempo para fazer tudo aquilo que nós desejamos, porque a volta de Jesus, ela é certa. Ela é certa. Acredite você ou não, ela vai acontecer. A gente está ouvindo falar tantas vezes sobre isso. Mas é isso mesmo. Como é que a gente vai encher o teu coração de esperança? Trazendo a lembrança, trazendo o fato, reportando novamente aqui e trazendo aquilo que vai encher o teu coração de esperança, para que você não desista, para que você não pare no meio do caminho, para que você não se rebele, para que você não se desvie, para que você não desanime. Então essa palavra é para que nós possamos colocar os pingos nos is, mas de acordo com a palavra de Deus. Contra a palavra de Deus há algum argumento? Não. Os homens até tentam, mas não tem. E nunca vai acontecer de alguém conseguir argumentar algo que é da palavra de Deus. As pessoas tentam explicar. E quando eles tentam explicar, eles se enroscam cada vez mais.
Eu não sei se você já ouviu aquela ilustração, diz que não houve nenhum milagre ali na travessia do Mar Vermelho. Soprou-se um vento, a água baixava o nível e os israelitas conseguiram passar. Então o milagre foi maior ainda. Porque como é que os egípcios morreram afogados? Morreram afogados no raso? Então o milagre foi maior. Dá para entender? Você pega a explicação dos estudiosos, você vai para esses canais aí que falam sobre isso aí, principalmente o canal da Bíblia lá, e eles falam sobre isso, tem desenhos, tem lá teoremas, tem cálculos, os cientistas querendo explicar algo que não se explica, que é o milagre. Algo que eles não conhecem, soberania de Deus. Algo que eles não conhecem, o sobrenatural de Deus. Então não tem como explicar, mas nós temos a certeza que os fatos são verdadeiros e que eles aconteceram, porque nós não estamos nos apegando nos fatos, mas nós estamos em contato com aquele que é o realizador de todos os fatos, de todas as coisas que a palavra registra. Então nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos o Criador, nós conhecemos aquele que pode toda e qualquer coisa que Ele desejar e que Ele quiser realizar. Por isso que a volta de Jesus é algo que só Jesus vai poder fazer, só o Pai, né? Ele está dizendo, estou esperando o Pai dar ordem, a hora que o Pai disser para mim ir, eu vou, e eu vou concluir para sempre aquilo que Ele determinar. E Ele vem para buscar o seu povo. Então você faz parte disso, você faz parte disso. E a palavra de Deus em Provérbios, já deu tempo de você abrir aí, se você não abriu. Eu quero falar a primeira parte dessa mensagem. Eu falei sobre o nunca. E eu quero falar sobre o não. A respeito dos pingos nos is de Deus. No verso 7. A palavra de Deus diz que você não deve ficar cheio de si, que você não deve ser orgulhoso, pensando que a sua própria sabedoria ou capacidade, ou resistência, força física, é a razão do seu sucesso, ou porque você se acha o bonitão ou a bonitona. Não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. E qual é a razão do sucesso daquele que é bem-sucedido? A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal. Então não é a nossa própria sabedoria, é se apossar da sabedoria de Deus e fazer conforme o que Deus está dizendo acerca da sua sabedoria. A Bíblia está dizendo que nós não devemos nos orgulhar. Sabe por quê, irmãos? Deus resiste o soberbo, que é o orgulhoso. Mas diz que Deus dá graça aos humildes. Deus se agrada dos humildes. Deus, Ele tem um pacto com os humildes. Deus tem uma graça especial com aquele que é humilde. A Bíblia diz que bem-aventurados os humildes. Felizes são aqueles que são humildes. E ele está dizendo aqui que aquele que pensa que a razão do seu sucesso é porque ele é muito bom, ele deve pensar de forma diferente. Não fique cheio de si, aquela pessoa que bate no peito, né? Isso aqui está, o orgulhoso aqui no louvor vai dizer assim, eu não estou dizendo que, não estou citando nomes aqui, tá bom, irmãos? O orgulhoso, ele bateria no peito assim, ó, o louvor aconteceu nesta noite desse jeito, porque eu estou aqui, eu toquei, eu cantei, entende? O pastor cheio de si, ele vai dizer assim, essa igreja, ela é uma igreja abençoada, porque eu sou o pastor aqui, eu estou pregando aqui. É como aquele líder lá de célula, cheio de si, ele vai dizer assim, esta célula está cheia, e o povo, todo mundo quer vir para a minha célula, porque eu sou bom, eu faço melhor, eu sou melhor do que os outros líderes, e aí o eu entra, e aí ele se exalta, e aí ele é rejeitado
pelo Senhor. A Bíblia fala que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste ao soberbo. Então é algo para ser trabalhado. Graças a Deus que eu posso fazer parte desse louvor aqui. Graças a Deus, porque Deus me dá a graça de poder ministrar essa palavra aqui. Graças a Deus, porque Deus me escolheu, Deus me chamou, Deus me sustentou. Deus tem sido meu Senhor para que eu possa exercer o meu ministério. Sem a presença dEle, não conseguiria exercer o meu ministério de cuidar da sua igreja. Para mim é um privilégio que Deus, com a sua graça, tenha me dado a oportunidade. É bem diferente do que aquele que bate no peito e ele acha que as coisas estão acontecendo por causa dele. Tem aquele que acredita que a igreja vai fechar quando ele resolver ir embora por conta própria. Você já viu aquela pessoa que ele acha que quando ele sair da igreja, todo mundo vai sair também? É aquele que bate no peito e acha que ele saindo, todo mundo sai. Ele esquece que ele só estava no convívio da igreja porque ele foi aceito pelo Senhor. Não fosse vós que me escolheste. João 15. Mas eu que escolhi vocês. Deus viu algo em nós que nem nós víamos. E Ele está procurando trabalhar em nós o nosso melhor. Porque ninguém se agrada de ver o seu pior. Você se agrada quando você vê a sua parte ruim aí? Quando ela se manifesta? Você tem que repreender ela, lutar contra ela, porque ela persiste em querer se levantar. E você precisa mandar ela de volta para a cruz do Calvário. Porque foi lá que os nossos pecados foram entregues. Foi lá que os nossos pecados foram perdoados. É lá que o orgulho vai ser vencido. Aqui está falando do orgulhoso. Aquele que é cheio de si. E ele dá mérito para ele mesmo. Ele fala bem dele mesmo. Ele se compara aos demais e ele sempre é superior. É competitivo. E o ambiente não é um ambiente saudável quando a gente se depara com aquela pessoa que é cheia de si. Você gosta de ficar perto de alguém que é cheio de si? Porque tudo dele é melhor. Tudo dele é melhor do que o dos outros. A história dele é perfeita. A nota dele na escola é a melhor. Então o Senhor diz que nós não devemos ficar cheios de si. Não fiquem cheios de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do sucesso. Porque a verdadeira sabedoria que vem de Deus, ela tem duas questões: temer a Deus e evitar o mal. Eu vou evitar o mal porque eu temo ao Senhor. Porque eu temo ao Senhor, eu não vou viver praticando o mal. Consequentemente, se eu temo a Deus, eu não quero o mal. E se eu evito o mal, é porque eu temo ao Senhor. Dá para entender? As duas coisas, elas se interligam. Elas estão conectadas umas com as outras. Eu quero dar o melhor de mim, e eu sei que o melhor de mim tem a ver com o meu temor ao Senhor. Não porque eu sou bom, não porque eu sou melhor, mas porque eu entendi o temor que é de Deus. Que a verdadeira sabedoria, ela tem a ver com o temor de Deus. E que se eu tenho a verdadeira sabedoria, eu também vou evitar o mal. A Bíblia está dizendo que você tem que evitar. Você vai procurar sair fora da direção que te leva, que te arrasta para as coisas, mas então tem a ver também com o entendimento de que nós temos a sabedoria de Deus. Essa sabedoria não é nossa, Deus partilha conosco para que nós possamos temê-lo. Respeito, reverência, honra ao Senhor. A gente não pode falar de qualquer jeito de Deus, porque a gente está falando de uma autoridade. Você fala de qualquer jeito, você chega diante de uma autoridade, você vai falar com ela de qualquer jeito? Se você chegar no fórum e for entrando porta dentro ali,
e entrando, invadindo a porta de um juiz lá que estiver numa audiência, ele vai mandar te prender, porque você está cometendo desacato à autoridade. Desacato à autoridade. Então nós respeitamos, honramos, reverenciamos e nos comportamos da forma como nos comportamos diante de Deus, porque Ele é a autoridade, porque Ele é o Senhor, e nós não podemos nos deixar ser influenciados pelo orgulho e ficar cheios de si. Nós não devemos. Olha só o que fala no verso 34 do mesmo capítulo. Do 34, 3:34 diz assim: Deus zomba dos zombadores, mas mostra o seu amor aos humildes. Está dizendo que Deus mostra o seu amor aos humildes. Dos zombadores, daqueles que são altivos, daqueles que são cheios de si, Deus ri deles, porque eles acham que são muita coisa e não são nada. Um outro aspecto aqui da palavra está no verso 11. Diz assim: meu filho, não fique revoltado quando for disciplinado pelo Senhor. Não fique desanimado quando Ele o corrigir. Não fique revoltado quando você for disciplinado pelo Senhor. Não se deixe tomar pelo desânimo quando você for corrigido. Porque Deus ama e Ele corrige a quem Ele ama. Deus, Ele corrige a quem Ele ama. Quando você olha para Hebreus, vamos lá em Hebreus comigo, eu quero te mostrar isso aqui, porque é super importante. Esse texto aqui que fala sobre a disciplina. Hebreus 12, no verso 5. Que diz assim: e já se esqueceram completamente as palavras animadoras que Deus falou a vocês, que são seus filhos. Vocês se esqueceram completamente as palavras animadoras que Deus falou a vocês, que são seus filhos. Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não fique desanimado quando Ele repreender você, pois o Senhor corrige a quem Ele ama, e Ele açoita todo aquele que aceita como filho. Permitam que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos. O que qualquer pai amoroso faz com seus filhos? Disciplina por amor. Ele faz a disciplina, ele exerce a disciplina porque ele ama e ele quer o melhor para o seu filho. Pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Se Deus não os castiga quando é preciso, como os outros pais castigam seus filhos, então significa que, na verdade, vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Visto que nós respeitamos os nossos pais aqui na terra, que nos corrigiam, não devemos com muito maior satisfação nos submeter à educação do Pai dos Espíritos, que é Deus, a fim de que possamos realmente começar a viver? Nossos pais terrenos nos disciplinaram por pouco tempo, fazendo por nós o melhor que eles sabiam fazer. Porém, a correção de Deus é sempre boa para o nosso bem, a fim de podermos participar da sua santidade. Não é nada agradável ser corrigido. Na hora em que está acontecendo, ela causa tristeza, mas depois podemos ver que produz fruto de justiça e paz, ou fruto de arrependimento e paz, para aqueles que pela correção foram exercitados. Se não tiver disciplina, vira bagunça, vira anarquia. Se não tiver lei, as pessoas vão cometer todos os delitos.
Quando a gente vê a cena na televisão das pessoas invadindo o supermercado e saqueando o supermercado, quebrando as vitrines das lojas e dos prédios públicos, botando fogo, queimando pneu, queimando ônibus, o que a gente vê aí? Anarquia. Falta disciplina. Já pensou se todo mundo tiver uma razão e um motivo para fazer alguma coisa e sair ateando fogo? E sair quebrando? Já pensou? A Bíblia diz que os pais terrenos, eles têm a responsabilidade de disciplinar os seus filhos. E que na hora a disciplina, ela não vai produzir alegria. Não tem uma vez que eu tenha sido disciplinado pelos meus pais, muito mais pela minha mãe, que na hora foi motivo de alegria. Não era. Eu me lembro quando eu era menor, eu ficava esfregando o olho. Você acha que eu já contei isso aqui? Para o olho ficar bem inchado, para ela ficar lá se sentindo mal, porque tinha me batido. A maldade, né? Ela tinha me corrigido. E graças a Deus que ela teve essa coragem para me disciplinar. Porque com meu pai, ele não precisou nem me bater. Porque a minha mãe, como era dona de casa, estava ali presente para cuidar dos filhos, né? Havia disciplina. A mulher como mãe em casa, como aquela que cuidava da família. O homem saindo para trabalhar. Mudou-se o formato. Não há nenhum problema que a mulher também vá trabalhar. Mas a gente sabe que nós temos algumas gerações que elas estão comprometidas seriamente com a questão da disciplina. Não reconhecem mais a autoridade. A falta de disciplina também é um levante contra toda a autoridade. E aí não tem, eu posso citar aqui todas elas. Pode ser um polícia militar, pode ser um professor, pode ser uma outra autoridade que seja. As pessoas, elas estão indo por um comportamento de fazer justiça própria. A Bíblia diz que você, ao ser disciplinado por Deus, Deus está fazendo isso por amor. Você conversa com Deus, não conversa? Conversa, não conversa? Você não vai chegar só diante de Deus e dizer assim, glorioso Deus, meu Senhor e meu Pai. A gente não fala assim com Deus, não é verdade? Ou você faz assim em casa com Deus? Meu Senhor. Dá até um vibrato aí no negócio. Irmãos, isso não faz cosquinha no coração de Deus. Sê propício a mim, Senhor, que sou pecador. Isso foi a oração do publicano. Diz que ele nem levantava a cabeça para o alto para olhar para os céus, porque ele sabia que ele era pecador. Sê propício a mim, porque eu sou pecador. O apóstolo falou assim, eu sou de todos os pecadores, eu sou o pior. Imagine, o cara foi um dos piores dos pecadores na concepção dele, e ele foi o que espalhou o evangelho entre as nações consideradas gentias. E viveu assim, coisas assim que, para a gente chegar no currículo do cara, a gente vai ter que caminhar muitas milhas aí, para poder chegar, se aproximar perto daquilo que foi a vida de Paulo diante do Senhor. E ele diz, eu fui um dos piores dos pecadores. Ele disse assim, o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Aquela palavra que eu não queria dizer, eu acabo dizendo. Aquele comportamento que eu não queria ter, eu acabo tendo. Aquilo que eu não gostaria de fazer, eu acabo fazendo. Ele fala assim, o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E o bem que eu gostaria de fazer, esse eu não faço. E Paulo está falando de uma guerra entre a natureza humana, o nosso eu, o nosso orgulho, tudo nosso, né? Tudo que é nosso, tudo que é eu, tem a ver com o ser humano. Ser humano no controle. Por isso que nós não podemos ter o controle da nossa vida na nossa mão, porque nós vamos fazer besteira. A gente vai tropeçar.
E quando a gente quer tomar o controle, a primeira coisa que a gente faz, a gente coloca Deus para fora. Porque Deus não vai se submeter a você, você que precisa se submeter ao Senhor. E a Bíblia fala que Deus, Ele disciplina porque Ele ama. O texto está dizendo sobre isso lá. Volta comigo lá. Em Provérbios, no capítulo 3, diz que o Senhor disciplina quem Ele ama. Lá em Hebreus está dizendo assim que aquele que é disciplinado é filho legítimo. Aquele que não é disciplinado é filho ilegítimo ou bastardo. Então Deus está dizendo assim, os que são disciplinados, eu os reconheço como meus filhos. E eles estão debaixo da minha disciplina porque eu os amo. É como a disciplina na igreja. Se não tiver disciplina na igreja, vira anarquia, vira bagunça. Se cada um quiser fazer o que pensar em fazer, do jeito que você pensar em fazer, sem ter nenhuma concordância, estar debaixo de uma liderança, vira anarquia. O culto é às 18, a pessoa fala, não, mas eu vou chegar às 19. Outro fala assim, não, eu quero chegar no final, vou chegar às 20. Ou então diz assim, ó, tem horário para começar, mas não tem horário para acabar. Não perde credibilidade? Perde, o pessoal diz assim, pô, aquele pastor lá, pelo amor de Deus, ele quer que a gente chegue no horário, mas não tem hora para acabar. Então a gente já fica ali, ó, de olho no relógio, se submete à disciplina. E a gente luta para poder manter a coisa na disciplina. O fato da disciplina ser exercida não significa que isso é maldade, é amor. Na hora, ela não produz a alegria, ela não produz, na hora a pessoa se entristece, mas depois ela vai trazer os frutos do arrependimento e também os frutos da paz e da justiça. Então, meu filho, não fique revoltado quando for disciplinado pelo Senhor. Não fique revoltado quando for disciplinado pelo Senhor. Eu quero ler mais um texto aqui para vocês. Tá? 1 Samuel. Esse texto de 1 Samuel aqui, ele é quente. Primeiro Samuel 15. Falando de Samuel repreendendo Saul. Verso 17, 15 e 17 diz assim: E Samuel lhe disse, embora você fosse pequeno aos seus próprios olhos, você não foi escolhido cabeça das tribos de Israel. O Senhor não ungiu o rei sobre o povo de Israel. Ele lhe mandou um recado e disse, vá e destrua por completo aquele povo pecador, os amalequitas. Lute contra eles até que morram todos. Porque, pois, você não obedeceu ao Senhor? Porque se apressou em tomar o que os amalequitas possuíam? Será que Deus precisa de despojos? Deus precisa de pertences de quem Ele mandou destruir? E fez exatamente o que o Senhor reprova. Porque se apressou em tomar o que os amalequitas possuíam e fez exatamente o que o Senhor reprova? Pelo contrário, Saul respondendo, olha o orgulho aí, eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul, fiz o que ele me disse para fazer, trouxe o rei Agag e matei todos os outros. E somente quando os meus soldados exigiram, é que lhes dei permissão para conservar o melhor das ovelhas e bois, e o que os amalequitas possuíam, a fim de sacrificá-los ao Senhor. Deus pediu isso? Não. Deus precisa disso? Não. Aí no verso 22, Samuel então responde ao orgulhoso Saul, desobediente: acaso o Senhor tem tanto prazer em suas ofertas queimadas e sacrifícios, como tem em sua obediência? O que é mais importante para Deus? Sacrifícios debaixo da desobediência ou a obediência? Obedecer é muito melhor do que sacrifício.
benefícios. Deus está muito mais interessado em que você atenda ao que Ele ordena do que nas ofertas da gordura de carneiros. Ou seja, para Deus é muito mais importante a obediência do que qualquer oferta. Porque a rebeldia é tão grave quanto o pecado de feitiçaria. Em outras palavras, o rebelde está enfeitiçado pela rebeldia. E o teimoso, e a teimosia é tão séria quanto adorar imagens, que é a idolatria. E essas duas coisas Deus abomina. Essas duas coisas Deus abomina. O cara tinha tudo para ser um rei que pudesse permanecer ali na vontade de Deus, para fazer aquilo que fosse a vontade de Deus, mas ele acabou se revoltando quando foi dado a ele uma ordem. A primeira coisa que a gente aprende quando vai fazer o serviço militar é sobre hierarquia e sobre autoridade. Então o soldado, ele aprende, que ele recruta e ele está fazendo um curso de formação para se tornar um soldado. Ele vai reconhecer a autoridade superior a ele e ele vai entender que o princípio da autoridade é o princípio que norteia tudo aquilo que acontece diante da disciplina do militarismo. E aí Deus está dizendo aqui, eu me agrado na gordura de carneiros, eu preciso disso, debaixo da desobediência, de alguma coisa que eu não pedi, que eu disse que era para fazer diferente. Aquela história que a pessoa está dando uma desculpa, né? Está dando uma desculpa. Não, mas sabe, eu pensei, e aí entra o eu. O eu, mas eu não tive essa intenção, mas fez. Eu não queria fazer isso, mas fez. Porque o eu acabou sobressaindo, porque a pessoa, ela não se submeteu. Isso demonstra que ela não se submeteu. Eu vou falar um exemplo aqui muito claro para os irmãos. No começo da pandemia, eu sei que todo mundo ficou sem saber direito como era a situação que nós iríamos viver. Eu já falei aqui que eu achei que ia ser uma coisa para 30 dias aí, e nós estamos aí há mais de um ano. E, de repente, o pânico tomou conta de todas as pessoas, porque todo momento os meios de comunicação estavam falando sobre o assunto, as incertezas, e aí veio só número de mortos, né? Número de mortos, e aí, juntamente com isso, outras coisas aconteceram, porque outras doenças não pararam de acontecer, outros fatos ruins não pararam de acontecer. Então, não sei quem entrou e foi assaltar uma casa, e a pessoa teve a preocupação, olha só, a preocupação de pegar um vídeo, de postar no grupo da igreja, para que as pessoas soubessem quem era a pessoa suspeita. Desgraça sobre desgraça, problema sobre problema. Como é que a gente vai poder controlar isso? Como é que a gente vai poder apaziguar isso? Como é que a gente vai poder trazer paz ao coração das pessoas? Tem que ter uma iniciativa. Aí eu falei assim, se nós não intervirmos agora, as pessoas vão continuar postando esses vídeos, essas desgraças, e ninguém precisa disso. Precisa postar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar na tua boca e no teu coração. A palavra de Deus não tem que estar longe de você, tem que estar perto de você, tem que estar na tua boca e no teu coração. Numa hora como essa, numa hora de crise, numa hora de desgraça, numa hora de más notícias, você entra com a palavra, você entra com a luz de Deus, você entra com a presença de Deus, você entra com a unção de Deus, você entra com a verdade de Deus, para rebater todo esse mal. E aí então as pessoas alarmando umas às outras, como se isso fosse resolver. Como se isso fosse solucionar o problema. Mas teve gente que não entendeu e que ficou de bicudo. Teve gente que não entendeu e nem entendeu até hoje. Então a palavra para você que não entendeu naqueles dias até hoje, é essa palavra aqui.
Deus se agrada dos seus sacrifícios ou se agrada da sua obediência? Deus se agrada que você fique postando um monte de coisa que vai trazer terror, pânico, medo, desespero na vida das pessoas? Ou você tem uma palavra de fé, de esperança e de transformação para a vida das pessoas? Você é a resposta de Deus para o milagre na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Você é a resposta. As pessoas não entenderam. É que nem a questão da política. Vai ter algum debate político, um é da direita, um é da esquerda, e vai. Não tem esquerda, não tem direita, irmãos. Tem opiniões diferentes. Pessoas que pensam diferentes, mas ninguém precisa se tornar um criminoso. A gente não precisa fazer um tribunal para julgar as pessoas. Aí um belo dia eu tive que intervir numa situação, eu falei assim, olha, quando for esse assunto, manda no particular. Manda lá no privado. Façam o debate que quiser, gastem as horas que quiser. Quem sabe a Bandeirantes vai contratar aí para poder fazer um programa lá, de repente. Ou então a senhora Rede Globo também, de repente, no debate político ali. Mas o grupo de igreja não é lugar para debater política. Mas nem todo mundo entende. Os pastores são chatos. Eu prefiro ser chato, obediente, do que ser simpático, desobediente com aquilo que é a vontade de Deus. O pastor tem que ser só simpático, carismático, sorridente. Tem que sempre ter uma palavra de consolo. Ou ele tem que falar a verdade? O que você prefere? A, B ou C? Não é fácil. Você pensa que a gente fala só para você? É para nós também. É para nós. Porque, irmãos, não tem. Pode ser no nosso convívio, pode ser em qualquer... Aonde houver pessoas, nós vamos ter que ter uma dinâmica e nós vamos precisar da ajuda de Deus. Aí a gente começou a enxugar o negócio lá. Pá, tal, né? E de repente postou, vai lá no privado, está aqui, ó, é assim, é assado, é desse jeito, é dessa forma, dessa maneira, entendeu? Educadamente, para a pessoa também não dizer assim, pastor é ignorante, pastor é mal educado. Não, a gente é bem educado, porque para disciplinar a gente não precisa ser mal educado. E para disciplinar a gente não precisa também gritar. Não precisa espernear e dizer, quem manda aqui sou eu sou o pastor da igreja, pelo amor de Deus, pelo amor das minhas filhinhas, em nome de Jesus. É simples, é só obedecer. O que a gente quer é o melhor para a tua vida. As más notícias, deixa para eles. Nós temos a boa notícia. O Evangelho são as boas notícias de Cristo. O Evangelho é a salvação, é o poder de Deus para todo aquele que crê na palavra de Deus. Loucura para o mundo. A cruz é loucura para os que não entendem, mas não para nós que fomos alcançados com essa graça. E aí nós estamos trabalhando. Trabalhando com o grupo da liderança, trabalhando com o grupo da igreja, trabalhando individualmente, procurando orientar, procurando fazer o melhor para a vida das pessoas. E quando a gente entender que precisa de uma intervenção, responsabilidade de nós, porque se a gente se omitir, nós vamos ficar na condição do rei Saul. E o profeta vai dizer, você é que tinha que assumir a responsabilidade. Você é o pastor do rebanho. Então precisa entender isso. Que o rebanho precisa de um pastor, ou de pastores, que precisa de uma liderança comprometida, muito mais com Deus que comigo, irmão. Você não tem que me agradar. Você tem que mais que agradar a Deus. Se você estiver agradando a Deus, com certeza, você vai agradar o teu pastor. Você não precisa me presentear. Você não precisa me bajular. Não estou dizendo que você não possa se aproximar, tá certo? Mas é simples. Ama a Deus, é fiel a Deus, com certeza isso vai fazer eco nas outras esferas embaixo. Então nós precisamos entender que a obediência, que a desobediência, no caso, ela compromete, porque Deus deseja a obediência mais do que aos sacrifícios de animais. E que a rebeldia,
é tão grave quanto o pecado de feitiçaria. E a teimosia é tão séria quanto a idolatria. E aí então Samuel fala para Saul: e agora, já que você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou você para que não seja mais o rei da nação. Que prejuízo. Irmão, seja servo do corpo de Cristo, seja membro. Não importa onde você vai estar, você precisa estar onde Deus te colocou e você ser obediente até a morte. Ser fiel a Ele, ser fiel à sua igreja. Você precisa ter identidade com a igreja. Você está numa igreja, você precisa criar uma identidade, você precisa criar vínculos, amizades sólidas, sinceras, verdadeiras. Você precisa para seu próprio benefício. Aquele que entra e sai, não cria raízes, e aquele que não cria raízes, não permanece. Porque mudar de igreja, eu não ia falar nada disso, mas estou falando aqui hoje, nessa noite. Mudar de igreja não resolve a vida de ninguém. O que resolve é a decisão que ela precisa tomar diante de Deus, antes dela pensar em fazer alguma coisa. Porque até para você mudar de igreja, você precisa pedir autorização ao Senhor, e precisa dar aprovação dele, e ele precisa falar com muita clareza com você, para que você não venha dar um perdido aí, e você se desviar, como acontece com as pessoas. E aqueles que estão levando outros a se desviar, eles vão dar conta dessas pessoas. Eles vão dar conta do sangue dessas pessoas. As pessoas que se desviaram pelo mau testemunho, daqueles que precisavam dar bom testemunho, essas pessoas vão dar conta do sangue dessas pessoas. E essa pessoa que aproveitou a falha e está se vitimizando, ela precisa se posicionar novamente. Porque todos vão responder diante de Cristo. A Bíblia fala que ninguém vai dar conta de ninguém, das suas ações e atitudes. Você vai dar conta daquilo que você fizer. Você vai responder por você e eu vou responder por mim. No que diz a respeito de comprometimento, nós estamos, porque eu não posso falar só por mim, porque eu não estou aqui sozinho, nós estamos comprometidos com vocês. Assim como nós esperamos que vocês estejam comprometidos conosco. Mas muito mais do que comprometidos conosco, vocês estejam comprometidos com Ele. E não é poético não, é a verdade, comprometido com Ele. Comprometido com Ele. Eu já vi muita coisa acontecer. Estou há 37 anos no Ministério Peniel. Oh, que glória! Não me orgulho não. Misericórdia. É misericórdia de Deus. Estou falando isso para você entender que a gente vai ver coisas que vão sim querer tirar o nosso foco. Mas quando você está focado, você não vai perder tempo com essas coisas que estão acontecendo do seu lado. Se você pode ajudar, você vai ajudar, mas se você não pode ajudar, não deixe ser contaminado por isso. Não deixe ser levado por isso. Porque Deus sabe a real intenção do coração de cada um. Então o Senhor está dizendo lá em Provérbios 3, que a pessoa, ela não fique revoltada, porque vai ser prejudicial. E aí diz assim ainda para encerrar, verso 29, diz assim: não faça planos maus contra o seu próximo, porque ele confia em você. Não faça planos maus contra o seu próximo. Provérbios 6,18 diz assim, 6,18: o coração que só pensa em fazer o mal, pés que se apressam para fazer o mal. Ou seja, vou aqui no verso 16, que eu quero ler todo ele. Esse já é o final, não dá sentido para você, dá para mim, mas não dá para você.
As 6 coisas que o Senhor odeia e uma última que ele simplesmente detesta. Aí vem falando aqui, olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. E aí fala, o coração que só pensa em fazer o mal e pés que se apressam para fazer o mal. O Senhor também odeia e detesta a testemunha falsa que profere mentiras para prejudicar alguém. E o que espalha discórdia entre irmãos. A palavra de Deus diz então, não faça planos maus contra o seu próximo. Os irmãos de José não fizeram nenhum plano mau contra o seu próprio irmão, né? Que foi o texto que eu vi. O texto que está lá em Gênesis 50, os irmãos de José não tiveram nenhuma intenção de fazer mal para ele, né? Só jogar dentro da cisterna e vamos decidir o que a gente vai fazer com ele. A gente mata, peraí, está passando uma caravana, obrigado aí o povo, obrigado aí pela ajuda. Passando uma caravana dos ismaelitas, então a gente manda ele para não precisar matar. E a gente forja a morte dele e leva a túnica dele ensanguentada pelo sangue do animal para que o nosso pai pense que ele morreu. Mas que vontade de matar o irmão, não é verdade? Coisa boa, né? É coisa boa isso? É o mal. Gente, oi. É o mal. Os próprios irmãos pensaram em fazer o mal contra o seu irmão. Quer ver um momento em que um irmão faz mal ao outro irmão? É só o pai e a mãe morrer e tiver coisa para distribuir aí. Tem gente que não espera nem enterrar direito lá, já vai lá, já quer pegar as coisas, quer pegar lá os mais novos, quer pegar a joia, some com o dinheiro que está no banco. É um rolo desgramado, desgraçado, para não dizer outras coisas. Irmão fazendo mal contra irmão. Brincaram juntos. Fazem parte da mesma família, mesmo pai, mesma mãe. E de repente, está passando a perna do outro lá. Não quer fazer o mal, né? Mas fez, né? Está dizendo então, não faça planos maus contra o seu próximo. Não fique maquinando mal contra o seu próximo, porque ele confia em você. Quando a gente se aproxima de pessoas que são próximas, a gente se aproxima pela confiança, pelo relacionamento. A gente não espera que daquelas pessoas aconteça alguma coisa de ruim, alguma coisa de mal. Então a Bíblia está dizendo, não maquine, não faça planos maus contra o seu próximo. E também no verso 30, não se envolva em discussões com pessoas que não lhe fizeram mal algum. Ou então não acuse ninguém sem motivo. Quero mostrar para você lá em Provérbios 26, 20. Tem um indivíduo aí, tem um agente e pode fazer esse mal. Provérbios 26. Provérbios 26, 20. Olha só o que diz aqui Provérbios 26, 20. Está dizendo assim, uma fogueira se apaga quando acaba a lenha. Uma fogueira se apaga quando acaba a lenha. Da mesma maneira, as brigas acabam quando o encrenqueiro e implicante é separado do grupo. Olha. Coisa essa, hein? Está dizendo aqui. Ou então, não se envolva em discussões com pessoas que não lhe fizeram mal algum. Mas o caluniador e o fofoqueiro têm esse potencial para que as pessoas se desentendam. Fala assim, eu não acredito, eu confio naquele indivíduo, confio naquela pessoa, porque o outro veio para falar alguma coisa e você vai se envolver numa discussão. Isso é uma das coisas que acontece. Se envolve numa discussão com quem não fez nada para você, porque você deu ouvidos ao fofoqueiro e o caluniador. E a história é sempre contada numa proporção muito maior. E isso vai quebrar a aliança entre pessoas.
isso vai interferir nas boas amizades. E aí a coisa fica do jeito que o diabo gosta, porque o diabo gosta disso. O diabo gosta disso. Ele vai usar as pessoas se elas se permitirem serem usadas. Agora, se elas se permitirem ser usadas pelo Espírito Santo, não vai causar nenhum mal, mas vai ser bênção. Espera aí, não é bem assim. Precisa ouvir, precisa conversar. Ora a respeito, não vai tirar satisfação, não vai lá de qualquer jeito, não briga, não discute, desconsidera. Tem coisas que não vale a pena a gente querer saber se foi, se não foi. Mas isso pode acontecer. Então está dizendo, não discuta ou não se envolva em discussões com pessoas que não lhe fizeram mal algum. Não dê ouvidos ao caluniador e nem ao fofoqueiro. E aí está dizendo também, não fique com inveja dos homens violentos, nem imite o seu procedimento ou a sua conduta. E aí me veio na mente o Salmo 73 de Asaf, que ele fala assim, Deus de fato é bom para os que são puros de coração, para os que são bons e são puros de coração. Quanto a mim, quase que eu me desviei. E aí ele começa a dizer, porque eu comecei a ver o sucesso dos homens arrogantes, orgulhosos, violentos, e tive inveja. Ele ficou invejando aquele que fazia coisa errada, ruim, que é mal. Ele fala assim, eu guardei toda a minha vida na tua presença. Só que aí ele descobre uma coisa, eu fiquei embrutecido no meu coração. Eu perdi o entendimento verdadeiro daquilo que norteou toda a minha história e toda a minha trajetória. E quando ele escreve esse salmo, ele já não era mais menino não, ele já era adulto, já era alguém de experiência. E ele fala, eu tive inveja dos maldosos, tive inveja dos que praticam coisas ruins. A Bíblia fala no Salmo 1 que o justo é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que na sua estação própria vai dar frutos. E o ímpio é comparado ao quê? No Salmo 1. Alguém sabe? Como a palha que o vento espalha. Como a palha. A diferença, palha, os que praticam mal, os que fazem coisas erradas. E o justo, como árvore frutífera que vai dar certo, que vai dar frutos, que está plantada no lugar certo, que está recebendo os nutrientes necessários. E a Bíblia fala que nós somos os ramos ligados à videira. O pai é o agricultor, eu sou a videira e vós sois os ramos. Diz que o ramo que está ligado na videira, que é Jesus, que tem comprometimento, aliança com Jesus, ele vai frutificar. E aquele que está frutificando vai ser podado, vai ser aperfeiçoado, vai ser provado, vai ser forjado, para que ele amadureça e ele aumente o seu padrão de qualidade e dê mais frutos. Vida cristã. Vida cristã, ela só pode ser vivida na companhia de Cristo. Tem que estar conectado com Ele. E o lugar aonde você vai ser desafiado, estimulado, treinado para isso, vai ser na presença de Deus e na casa de Deus. Quando que houve a cura no coração desse homem, que é o Asaf? Ele diz assim, até que eu entrei no templo do Senhor. Entrei no templo do Senhor e alguma coisa sobrenatural aconteceu na minha vida, porque eu estava com o meu coração contaminado, meu coração estava invejoso. Você percebe quando o coração reage debaixo da influência da inveja? Você consegue perceber isso? Eu creio que todos percebem isso.
a gente sente até um negócio assim diferente no coração. Você fala assim, meu, que besteira, porque essa inveja? Eu tenho que me alegrar, eu tenho que esperar qual é a minha porção. Deus tem para mim aquilo que Ele reservou para mim. Aquilo que é para o outro, é para o outro. E o invejoso, ele não quer ter algo igual que o outro tem. É pior ainda. Ele quer o que o outro tem. Ele não quer conquistar igual o que o outro conquistou. Ele quer o que o outro tem. O que o outro tem é o que ele deseja. Esse é o invejoso. Então a Bíblia está dizendo aqui que nós não podemos, nós não devemos ter inveja dos homens violentos e nem imitar o procedimento deles, pois o Senhor odeia o perverso, mas é grande amigo dos justos. Sabe por quê? Verso 33, o Senhor lança sua maldição sobre a casa do perverso, do homem violento, do homem malicioso, maldoso, mas derrama bênçãos sobre a família do justo. Você é justo, você é justa, e o Senhor tem te abençoado. E a porção que Ele tem para você, fica na presença. Ele vai colocar na tua mão. O dia de hoje vai passar, o dia de amanhã não te pertence, está nas mãos de Deus. Confie que Ele tem o melhor para você, que Ele vai acrescentar sobre a tua vida. É um exercício, irmãos, porque a gente precisa ter esse exercício, porque a nossa mente, ela muitas vezes, ela se apega a determinados temas e a gente fica com uma autocomiseração diante do Senhor, como se isso fosse problema para Deus. Normalmente fala assim, poxa vida, todo mundo trabalhando, eu desempregado. Não é dessa forma que você tem que chegar diante de Deus. Senhor, o Senhor também tem uma porta de emprego para mim, assim como o Senhor abriu para os demais irmãos, o Senhor também pode abrir uma porta de emprego para mim. Assim como os irmãos que estão trabalhando por conta própria, o Senhor tem me dado um sonho, o Senhor tem me dado uma visão, o Senhor tem trazido um crescimento disso no meu coração, e eu quero que o Senhor seja o meu sócio majoritário, que o Senhor me diga como que eu devo fazer, como que eu vou começar, como que eu vou dar os primeiros passos. É legal quando você conversa com as pessoas, e você ouve os primeiros passos que as pessoas deram, para elas estarem aonde elas estão. Ontem a Cris estava, vou usar o exemplo dela aqui, estava contando um pouquinho dela, hoje ela trabalha com decoração, os irmãos já sabem disso, mas ela contando como é que foi a primeira festa dela como decoradora de eventos. Aí você fala assim, você precisa parar e ouvir o que o outro tem para dizer, para você se animar de que você vai ter momentos de começar pequeno, mas começar confiante, sabendo que o Senhor está te dando a direção, e você vai dar os passos, e você vai perseverar nele. E tenha certeza você, se Deus falou que você vai ter o seu próprio negócio, você vai ter o seu próprio negócio. Ponto final. Deus falou? Se Deus falou, está falado, não está falido. Uma coisa eu sei, e os meus olhos têm testemunhado isso aqui. Pessoas que estavam desempregadas, Deus deu emprego. Quem tinha um emprego inferior, pegou um emprego melhor. Quem trabalha com negócios, com produtos e serviços, a coisa não perdeu o controle. Teve dificuldade sim, mas Deus está mantendo, Deus está sustentando. As pessoas estão caminhando. Pessoas tiveram escape, pessoas descobriram coisas que elas nem sabiam que conseguiriam fazer, mas Deus deu sabedoria, a pessoa foi lá e fez, vai lá e bota um piso que nunca botou, vai lá e reboca uma parede que nunca rebocou, vai lá e pinta uma parede que nunca pintou, vai lá e conserta um negócio que nunca consertou, e de repente começa um negócio novo, uma profissão nova, um ganha-pão novo. Deus faz isso. Deus faz isso. Deus deu habilidades. Diz que Deus deu dons aos homens. Tem que falar, né? Senão vai enrolar, vai falar em línguas, aí não vai sair nada. Então você tem
Você tem a porção que é sua, e ponto final. Ninguém vai tirar. Se Deus colocou na sua mão, é sua. Não importa, é Deus que vai fazer. A sua vida, você não entregou a sua vida a Ele? Entregou, então creia. Mas não queira fazer pela motivação da inveja. Faça por aquilo que é a motivação correta. Estou diante do Senhor. Eu preciso de alguma coisa, eu não quero me acomodar. Se eu não tenho uma porta de emprego, o senhor precisa abrir alguma coisa e acontecer aqui. Alguma coisa precisa acontecer aqui, porque o Senhor não vai deixar que o justo venha mendigar o seu pão. Já fui moço, né? Davi falando, agora eu sou velho, e eu nunca vi o justo mendigar o pão. Isso não significa que como igreja, como comunidade, nós não podemos apoiar e ajudar os nossos irmãos. Isso não é demérito para ninguém, não é vergonha para ninguém. Porque nós temos irmãos que têm menos, mas que têm um coração generoso. Tem gente que tem mais e que o coração dele não é tão generoso. A pessoa tem um coração generoso e ela não tem tanto, mas aquilo que ela tem estica, porque ela é generosa. Você acha que Deus não vai abençoar o generoso? Claro que vai. Ele falou que ele abençoou o generoso. E às vezes a pessoa tem, pode, fica com mesquinharia, mão de vaca, pé de boi, qualquer coisa que você queira dizer aí. Precisa abrir o coração, precisa ser generoso. Sabe o que eu aprendi com a generosidade? Que tem coisas que Deus acrescenta na tua vida, não é para você ter mais só para você. É para você aprender a compartilhar com outras pessoas que estejam à sua volta. Esse é um princípio da generosidade. E você pode praticar a generosidade todos os dias, se você quiser. E pode ser com coisas pequenas, ações pequenas, mas que vão contar. Ponto positivo para você na cadernetinha do nosso Deus. E Ele vai estar lá olhando lá. Esse aí aprendeu, esse sabe, ele tem 2, ele não está usando os 2, então ele vai estar partilhando, está compartilhando, sempre disposto, sempre generoso. Você acha que Deus vai acrescentar na vida de quem? De quem é mesquinho ou de quem é generoso? O que vocês escolhem aí? Generoso. Então você é um deles. Amém? Estou profetizando aqui, você é um deles. Tem gente generosa aqui nessa igreja? Tem, em nome de Jesus, tem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fique de pé, eu quero orar com você. Fique de pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre nós. Que Ele possa vir com a sua paz sobre nós. Que Ele possa aquietar o nosso coração. Que Ele possa trazer sobre nós a unção necessária. O derramar dessa unção. Para que nós possamos continuar caminhando de maneira fiel à sua presença. E o Senhor continue falando conosco e nos dirigindo na sua palavra. E o nosso coração esteja desejoso por essa palavra, pela presença do Senhor. E que aquilo que Deus está dizendo, que nós devemos evitar, que nós não devemos fazer da forma como Ele está dizendo que não é, que devemos fazer. E nós estejamos crendo, estejamos nos posicionando, estejamos olhando mais atentamente para a sua palavra, e no nome de Jesus, o Senhor venha promover o mover de todas as coisas que precisam ser modificadas, transformadas nas nossas vidas, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. E nós pedimos a tua ajuda, Deus, nosso Pai. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Senhor e queremos andar, ó Deus, em comunhão com o Senhor, em comunhão com a sua palavra, em comunhão com a sua igreja, em comunhão entre irmãos, a comunhão entre lideranças, entre ministérios, comunhão, ó Deus, comunhão com os mais novos, com os mais velhos, estamos em comunhão, e que o Senhor nos ajude. Que o Senhor possa nos limpar agora de toda altivez, de todo orgulho, de toda arrogância. Oh Deus, de toda a rebeldia, de toda a teimosia. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, curar o nosso coração. E nós não venhamos a invejar o homem violento, maldoso.
e nós não venhamos, ó Deus, a nos enroscar em confusões por causa do caluniador e do fofoqueiro, daquele que leva conversas, daquele que promove dissensões entre irmãos, que quebra a comunhão dentro do corpo de Cristo. Senhor, nós não queremos em nome de Jesus. E o Senhor possa agir, o Senhor possa continuar falando conosco, o Senhor possa tocar o nosso coração. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti. Nos ajuda, venha ao nosso encontro. Vem, Senhor, suprir as nossas defasagens, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Nós trazemos aos pés da cruz de Cristo, ó Deus, e desejamos confessá-los, dizendo um a um a Tua presença, e o Teu Espírito Santo nos faça lembrar disso, em nome de Jesus. Nos ajuda, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos, senta um pouquinho, nós vamos passar para a nossa ceia, enquanto os irmãos vão servir o pão e o cálice, os irmãos do louvor vão estar ministrando da parte do Senhor, e você esteja aí preparado. Se você entregou a sua vida a Cristo, se você já é batizado,